Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez por aqui, professor Júnior Fernandes, trazendo mais uma videoaula top aí para a tua tão sonhada primeira CNH, para o teu tão sonhado concurso, as provas dos cursos especializados do Detran. Estamos chegando por aqui mais uma vez com um conteúdo especial para que você venha aí ter o seu tão resultado, né? O seu resultado tão sonhado, tudo aquilo que você almejou aí, tanto desde a sua primeira CNH até o seu concurso, até curso especializado do Detran. Estamos aqui para poder somar com você e fazer que você tenha êxito aí nas suas provas e também na sua vida profissional, tá bom? Olha só, pessoal, chegando por aqui então, eu venho trazer hoje um texto de lei que é muito cobrado, tá? Um artigo que é muito cobrado em provas. Esse artigo ele é bem simples e ao mesmo tempo ele é bem polêmico, tá? Ele tem alguns incisos aí, que na verdade é um artigo falando sobre norma de circulação e conduta, mas na parte de infração de trânsito, que é o artigo 252 do Código de Trânsito. Esse artigo, pessoal, ele traz algumas regras de circulação, algumas regras que o motorista, que o condutor deve ter ao dirigir, ao transportar, ao conduzir um veículo, tá bom? E o texto inicial, o caput do artigo, ele fala assim: conduzir um veículo, dois pontos. E aí ele vem trazendo, elencando, né, alguma série de infrações que o condutor comete. É uma coisa muito natural, pessoal. O artigo 252, ele fala muito sobre coisas naturais, sobre coisas que a gente faz no dia a dia, muitas vezes sem perceber, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui para você o texto do artigo, já vamos aqui direto no nosso telão, colocando para você aí, já aparecendo no nosso telão, o texto do artigo 252. E aí, pessoal, ele fala sobre muito essa questão, né, de coisas que nós fazemos aí na direção e muitas vezes nem percebemos, ou às vezes a gente nem sabe, nós nem sabemos, né, que é infração de trânsito, tá? Então olha só, como é importante você ter noção do que vai cair em prova, e esse artigo, mesmo pela simplicidade dele, ele gera algumas dúvidas, ele gera alguns conflitos de entendimento, e quando isso cai na sua prova, isso daí traz uma dificuldade muito grande para as pessoas, às vezes, numa jogadinha, numa pegadinha que a banca faz, né? Que o legislador, na hora de criar a questão, faz e coloca ali para você, você acaba errando, tá? Então eu quero abordar com vocês aí os principais pontos do artigo 252 para que você possa ter um entendimento dele de uma forma bem legal, para não ficar dúvida, tá? E já falando para você as técnicas e principalmente o que vai cair em prova, principalmente os detalhes que o legislador gosta, né? A banca gosta de brincar ali para te confundir na hora da prova, tá bom? Vamos nessa, então, vou jogar em tela inteira para você, todo mundo aí no nosso conteúdo, vamos lá? Muito bom. Olha aí, pessoal, artigo 252 do Código de Trânsito. 252, ele fala de dirigir o veículo, conduzir o veículo, tá? Inciso número 1, com o braço para o lado de fora. Pessoal, isso daqui é uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão comum a gente ver, nós vemos aí as pessoas fazer essa conduta, né, de deixar às vezes o braço lá de fora. Só que o braço, pessoal, é importante a gente entender uma situação, ó. Que a mão também é considerado braço, tá? O cotovelo também é considerado braço, tá bom? Cotovelo, tá bom? E o braço todo, o braço inteiro, o braço todo. Essas três situações aqui, o agente de trânsito ele pode interpretar que você, além de não estar segurando, né, o volante com as duas mãos, como nós estaremos abordando aí nos incisos seguintes, ele pode entender que tem duas infrações, né? Uma com o braço para o lado de fora, e a outra por não segurar o volante, tá? Com as duas mãos aí, não segurar o volante com as duas mãos. Isso aqui é as duas situações da infração de trânsito, mas a gente precisa ficar atento porque isso daqui é bem corriqueiro, tá? Porém, na hora que cai na prova, se a alternativa falar mão para o lado de fora, não entra nesse artigo aqui, não entra nesse inciso. Mesmo que a mão faça parte do braço. Para título de infração, se você tiver com a mão para o lado de fora, pode entender que é o braço, o cotovelo para o lado de fora pode entender que é o braço, só que na hora da prova, na hora que o inciso falar lá, a alternativa do inciso falar com a mão para o lado de fora, cotovelo para o lado de fora, não está falando do braço. Tá? Braço seria uma coisa, mão seria outra. Tá bom? Cotovelo seria outra. Mas no entendimento do agente, na hora de autuar, ele pode entender que é tudo a mesma coisa e colocar lá. Tá? E de fato, levando, né, ao pé da letra, aí, ao pé da risca, ao português correto, não, braço não é mão, cotovelo não é mão, antebraço não é mão.
Aliás, não é braço, não é? Então, assim, para que você entenda, se cair outra palavra no lugar de braço, fica atento que essa alternativa vai estar errada, tá? Ela vai estar errada e aí você talvez confunda justamente por causa desse detalhe. Então, fica atento porque braço na lei não é mão e mão também, e braço também não é cotovelo, tá bom? Mas na forma de interpretação do agente de trânsito, ele pode te autuar sim, né? E ter o entendimento que você estava com o braço pro lado de fora. Inciso número 2. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda, entre os braços e também entre as pernas. Olha só, isso daqui é uma coisa normal, né? Errada, mas corriqueira, de nós vermos aí muitas pessoas carregarem criança de colo. Eu estou ensinando ele a dirigir. As ideias. Ensinar a criança a dirigir, não é? Transportando pessoas, isso daqui está errado, tá? Tá errado, gera infração. Tanto aqui, ó, como natureza média, 4 pontos, não é? Aqui em cima, natureza média. E aqui também, natureza média, 4 pontos para a CNH do motorista, tá? Isso também vale para animais. Isso também vale para algum objeto ou algum volume ali que colocar-se entre os braços para segurar alguma caixa, né? Algum embrulho, alguma coisa ali, ou até mesmo entre as pernas, viu? Ele pode, pessoal, olha só, quando ele fala aqui de volume, o volume pode ser qualquer coisa, tá? O volume, inclusive, pode ser o seu celular que estiver no meio das pernas. Mas o celular é só se estiver segurando ou manuseando, como diz o parágrafo 1º do artigo 252, parágrafo único, que nós vamos citar aqui, né? Mas ele pode entender que é um volume, tá? Ele pode entender que é um volume. E isso daí ele pode autuar também, tá? Porque querendo ou não, o celular ele é um objeto, e o objeto não deixa de ser um volume, tá bom? Inciso número 3. Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança no trânsito. Temos mais uma infração de natureza média, tá? Média. 4 pontos. Também. Tá? Então veja bem, se a pessoa talvez tenha alguma deficiência, algum problema mental temporário, né, está sofrendo alguma doença ali, alguma depressão com uso de medicamento forte, pode provocar sonolência, né, e até entra ali uma questão de uma condição adversa, né, de motorista, chamada de condições adversas de condutor também, tá? Problema físico ou também problema mental. Então fique esperto que ele pode brincar aqui, ó, ele pode colocar a palavra capacidade. Se ele colocar capacidade, a questão está errada, ou se ele suprimir uma dessas duas palavras, né, tirar ali uma dessas duas palavras, aqui ele pode colocar aqui, ó, no lugar do temporário, ele pode colocar vitalícia, tá, para poder fazer com que o artigo fique errado, tá? Bom, então fica atento aí para você não errar aí, não ter confusão na hora de resolver esses artigos. Repara, pessoal, que essas técnicas que eu venho mostrando para você aqui, esses detalhes, são palavras que a banca gosta de brincar. Ela gosta de tirar, ela gosta de colocar a palavra a mais, ela gosta de colocar a palavra parecida para fazer com que a questão fique errada, tá bom? Vamos seguir aqui então no artigo 252 do Código de Trânsito, inciso número 4º. Vamos lá. Usando calçado que não firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Primeira coisa que você lembra aqui, chinelo, né? Chinelo. Beleza. O que mais? Rasteirinha, né? E na nossa região aqui chama-se de rasteirinha. Aquele chinelo que as mulheres usam lá, né? Que parece uma sandalinha, né? Rasteirinha. Rasteirinha, rasteira, né? Por quê? Porque ela é aberta, tá? Na parte traseira. Aberta. Calçado que firma nos pés, pessoal, olha aqui, ó, essa palavra firma nos pés, ele tem que estar firme, sabe aonde? No calcanhar. Ele tem que ter uma correia traseira, ele tem que ter ali alguma presilha, alguma coisa onde você chacoalhe os pés e esse calçado não escape. Tá? Então, calçado que firme nos pés, ele precisa ser fechado ou uma sandália que prenda no calcanhar, ok? Beleza? E aí, outra coisa, às vezes você vai estar com um calçado lá, um sapato lá, plataforma, mulheres principalmente, né? Porque ele é alto. Outra coisa, salto alto. Mas o que isso tem a ver? O calçado não fecha no pé? Ele fecha no pé. Só que olha só, ele compromete a utilização dos pedais. Tá bom? O agente de trânsito, o policial, pode entender que aquilo ali, ou se você deu uma arrancada brusca, se você colidiu contra alguém, se você não conseguiu pisar de forma completa na embreagem, no freio, no acelerador, então ele pode entender aqui que pode gerar algum risco de acidente, ou se acaso houver acidente, tá? Infração de natureza média também. 4 pontos. 4 pontos aí para a coleção.
Olha lá, inciso número 5, fica esperto aqui, viu? Fica esperto. Ele vai colocar aqui, às vezes, no lugar de calçado, outro nome. Ele vai colocar outro nome aqui, sapato, ele pode colocar ali um chinelo, tá? E não é só chinelo. Chinelo também faz parte, mas não é só. Se colocar que o chinelo é proibido, porque ele é aberto, porque ele não firma nos pés. Tá? Mas depende, né? Tem alguns tipos de chinelo que tem uma presilha atrás, uma sandália, então depende da interpretação. Então, assim, fica atento aí, porque mudou o texto de lei, a questão está errada, tá? Inciso número 5, com apenas uma das mãos. Olha lá, ó, a parte anterior que eu havia comentado com vocês lá sobre ir com o braço para o lado de fora, tá bom? Então, se você está com o braço para o lado de fora, você está dirigindo com apenas uma das mãos. Aí tem algumas exceções aqui, ó, exceto quando deva fazer sinais regulamentares, né? Quando você está com um problema elétrico no carro e quer mostrar, e está levando ele para a oficina e quer mostrar um lado de direção, então você estende o braço para o lado esquerdo, significa que você vai converter para o lado esquerdo. E se você vai erguer o braço, né, uma posição flexionada, o seu braço para cima, significa que você vai virar para o lado direito, tá bom? Geralmente o pessoal dá sinal com a ponta do dedo, né? Mas também serve, a gente vai entender, tá? Então, que não deva, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar as marchas do veículo ou acionar equipamentos acessórios do veículo. Pessoal, acessórios aqui, ó, nós podemos entender como som do veículo, tá? Ar-condicionado, o rádio, sabe aquele rádio PX? Não é o rádio do carro, não. Rádio amador, né? Rádio PX, tá bom? Isso daqui é acessório. Pode ter coisas a mais aí também, tá? Nesse caso aqui, pessoal, retrovisor não é acessório, viu? Retrovisor não é acessório, tá? Então, veja bem, o retrovisor, você precisa regular ele com o carro parado, tá? Com o carro quando ele está imobilizado fora de circulação, porque é item de segurança, assim também como cinto de segurança, tá? Então, o retrovisor também é um item obrigatório de segurança que deve ser ajustado antes de colocar o veículo em movimento, tá bom? E aqui um dos mais polêmicos, inciso número 6, utilizando-se de fones de ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou do telefone celular. Aqui a grande sacada é o seguinte, ó, a palavra fones. A palavra fones, ela está no plural, tá bom? Veja bem, aí muitas vezes pode surgir a interpretação, né? O fone é um conjunto, por exemplo, os fones é um conjunto de dois fones, formam um fone, tá? Então depende, olha só, se o agente, falando da prática, né? Se o agente de trânsito olhar do lado esquerdo e ver que você está com um fone só, ele vai fazer a autuação, ele pode fazer a autuação e colocar que você está com fones, dizendo que viu os dois, tá? Agora, se você comprovar que você está com apenas um fone, porque a língua portuguesa, ela dá dois entendimentos. Uma é no singular, um fone, está no singular, tá? E outra, plural, olha só. Fones, está no plural, então teoricamente teria que ser mais de um. E se a gente for ver pela regra, né, um fone seria 50% da audição obstruída, dois fones, 100%. Então, teoricamente, 50% ainda você tem destreza com relação à audição, tá? Mas é uma coisa, pessoal, que é muito relativa. Se cai um recurso desse daqui lá na Jari, recurso, vai depender do julgador que estiver apreciando o mérito lá. Tá bom? Porque ele pode entender que fones fone, por um exemplo, é o conjunto de dois fones, tá? Ou não, tá bom? Então depende muito. Isso daqui, se cair na prova, a palavra fones está errado. Aliás, fone no plural está errado, tá bom? Porque a palavra está no singular. Fones, de fones nos ouvidos. Olha só, nos ouvidos. Ele não está falando no ouvido. Tá bom? Porque um ouvido é o esquerdo, o outro ouvido é o direito. E os dois ouvidos, como está aqui no plural, repara, né, que o português enquadra-se aqui no plural. Então, teoricamente, o que não é proibido é permitido. Se não tem proibição para um fone, então um fone teoricamente poderia. Mas não conte com isso na prática, porque o agente de trânsito pode verificar lá que você está com apenas um fone e colocar na autuação, artigo 252, inciso 6, que você está de fones. E aí, você não tem uma câmera, você não tem você não tem nada para você comprovar, você não vai ganhar um recurso desse, tá bom? Não vai ganhar. Quando chega lá na Jari lá, eles vão, porque muitas pessoas usam, inclusive o celular, né? Que nós vamos falar daqui a pouco aqui, tá? Então, fica bastante atento. Olha só, os incisos, pessoal. Eu passei para você aqui, ó, 6 incisos. É demais. Prova de primeira habilitação, isso daqui é arroz com feijão, vai cair.